Senhor Jesus. Irmãos, na segunda-feira, o tema do dia é a palavra profética orienta o povo em tempos tenebrosos. Eu gostaria de ler com os irmãos 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19. Segunda Pedro 1,19. Os irmãos acharam? Temos palavra profética. Fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aleluia! Aleluia pela palavra profética, irmãos. Para ser mais específico, a nós é a palavra atual, irmãos. É a palavra que hoje nós estamos ruminando, que foi liberada pelos irmãos que estão à nossa frente, e que por meio deles o Senhor tem usado a sua palavra para conduzir a igreja. Graças ao Senhor. Irmãos, então a palavra profética fala aqui, fazeis bem em atendê-la. Fazeis bem em atendê-la. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Irmãos, não precisa de muito tempo para você perceber como este mundo é tenebroso. E como esse mundo está cheio de trevas. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Aí a gente se pergunta, né? Por que as pessoas estão assim? Por que a maldade, prevalece? Por que as pessoas são ruins, Na verdade, irmãos, essa pergunta eu fui muito esclarecido na semana passada, na conferência de Jovens Região 8A, e eu não poderia da região 8, que inclui a região 8A e 8B, eu não poderia, irmãos, de deixar de compartilhar com os irmãos, porque eu recebi uma visão muito clara do que o Senhor quer para nós, irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então a gente se pergunta, por que existe tanta maldade? Os irmãos jovens estavam lá. Por que existe tanta coisa ruim acontecendo? Porque o homem escolheu viver sem Deus. A culpa não é de Deus. O homem aos poucos foi se afastando de Deus e decidiu fazer as coisas sem Deus. Então Deus, que tinha criado o homem de uma maneira maravilhosa e que queria que esse homem fosse incluído na sua vontade, no seu plano, esse homem escolheu fazer a sua própria vontade. Ó Senhor Jesus. Aí na verdade o que acontece? O homem cai na sua própria sorte, irmãos. Porque os homens conheciam a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Mesmo o povo de Israel, nós vimos no livro passado, por que eles caíram, por que o povo foi separado, por que eles ficaram cativos do cativo, porque mostra a nós que eles começaram a esquecer-se de Deus, começaram a adorar outros deuses e a maldade se multiplicou. A culpa foi de Deus, irmãos? Não, a culpa não foi de Deus. O homem que se afastou de Deus. Se o homem escolhe o seu caminho, irmãos, ele está à deriva. Mas, se o homem escolhe o Senhor e escolhe servir ao Senhor, aí o Senhor é com o seu povo, irmãos. Então imagina só, irmãos, mesmo com toda a queda, com tudo que aconteceu, toda a desobediência do povo, mesmo assim, Deus estava com seus olhos voltados para o povo de Israel. E o salvou com mão poderosa. Em várias situações. Agora imagine, irmãos, o coração de Deus, quando Ele vê um povo, a igreja, que o ama, que escolhe fazer a sua vontade, que não busca outros deuses. Irmãos, você já imaginou como o coração de Deus se alegra ao ver essa situação, irmãos? Ó Senhor Jesus! Hoje o Senhor tem escolhido um povo, irmãos, e esse povo somos nós. Então não temas, irmãos, e nem te espantes, porque o Senhor é contigo.
E o Senhor é comigo. Nós não temos que nos preocuparmos. O que nós precisamos sim é nos voltar ao Senhor, escolher este Deus, porque este Deus é o Deus vivo, esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Você tem falhas, sim. Você vai ter problemas, sim, porque as situações, as dificuldades que acontecem são as situações que o Senhor levanta. É a única situação que o Senhor consegue fazer com que você se volte para Ele. Porque senão você se perde, irmãos. Eu me perco. Então, graças a Deus pelas situações que acontecem na nossa vida. Porque é a única maneira, porque Deus não te obriga, mas é a única maneira que Deus tem para fazer o povo se voltar a Ele. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, então graças a Deus por essa palavra, porque mesmo em tempos tenebrosos, em tempos de trevas, o Senhor traz a sua luz. A pior coisa, irmãos, eu não sei se já aconteceu com os irmãos, de você acordar, dormir num lugar que você não está acostumado, você acordar e estar perdido. Alguém já aconteceu com vocês? Onde estou? Quem sou eu? Para onde vou? É horrível, irmãos, essa sensação. Até você se localizar é horrível. Irmãos, a humanidade, ela está assim, e às vezes ela nem percebe, porque ela não conhece Deus. Porque a partir do momento que a luz vem, o povo, as pessoas reconhecem que elas vivem no escuro. Elas não sabem da onde vêm e para onde vão. Mas graças ao Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de nós, irmãos. E hoje Ele mostra onde você veio e para onde você vai. E aonde você está agora, vivendo a vida da igreja. Graças ao Senhor. Irmãos, então essa palavra é muito clara a nós, e essa palavra que traz a igreja, na verdade, alinha a igreja ao plano de Deus, à economia de Deus. Então, para não ser muito teórico, irmãos, vou ser bem simples. O que é o plano de Deus? Irmãos, a gente pode falar várias palavras bonitas na Bíblia. Aqui, vou falar aqui, vou falar aqui, vou falar aqui. É bonito, é a Bíblia, irmãos. Mas qual que é a direção e para onde nós vamos? Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor escolheu o homem. Não me pergunte por quê. Assim como escolheu, ó Senhor Jesus, a rainha Esther foi escolhida dentre todas as outras. Eu não sei por que o Senhor nos escolheu, mas o Senhor nos escolheu. Amém. E Ele é Deus. Amém. E Ele escolheu esse homem. E esse homem, irmãos, Ele colocou o Espírito de Deus dentro desse homem. Porque o Senhor Jesus, na sua morte, Ele morreu e ressuscitou, e Ele se tornou o Espírito. E esse homem que creu nessa obra de salvação, recebeu o Espírito dentro dele. E essa vida quer crescer, quer se expandir em nós. Ó Senhor Jesus, nós somos tão difíceis, irmãos, nós somos tão complicados, mas essa vida está se expandindo todos os dias. Quem crê nisso, irmãos? Não é olhar para a situação, você tem que olhar para o Senhor que está dentro de você, irmãos. Senhor Jesus, e não só isso, irmãos, mais maravilhoso do que isso, o Senhor nos deu uma esperança. Irmãos, você não é um povo que não tem esperança. Você vive aqui nessa terra, mas você tem esperança. E a esperança é o reino milenar. E o Senhor quer te levar para o reino, irmãos. Ó Senhor Jesus! Mesmo se você tivesse o homem mais rico desse mundo e te desse toda a sua herança, não chega nem a um grão de areia na praia do que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Para aqueles que amam a sua vinda. Jesus é o Senhor. Então o Senhor realmente tem muita misericórdia de nós. Quanta misericórdia o Senhor tem de nós. Irmãos, eu vou dar uma acelerada aqui. A terça-feira fala, abrir novas frentes na pregação do Evangelho. Então, na verdade, essa palavra profética, né? Esse plano de Deus, é tudo isso que nós temos, irmãos. Nós temos de aprender a dar valor a isso, irmãos. Essa vida que está dentro de nós, muitas pessoas não conhecem essa palavra, irmãos. Então, o que nós pregamos? Nós pregamos Cristo. Nós pregamos essa vida, o Espírito que está dentro de nós, esse Espírito que as pessoas podem receber e viver por ela. Paulo fala em Gálatas 4:19, até ser Cristo formado em vós, dentro de nós. Senhor Jesus, então aqui o irmão,
ele quis contextualizar o porquê que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Ele fala aqui, na terça-feira: essa foi a razão porque também muitas vezes senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele tinha o sentimento de visitar os irmãos em Roma, né? Mas a gente vê que esse não era o final do seu objetivo. Qual que era o seu objetivo? Era chegar à Espanha. E por que a Espanha, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, ele pregava já numa região e ele cuidava das igrejas, aqui a gente fala, Antioquia, Tarso, Frígia, região da Galácia, Ásia Menor, Macedônia e Acaia. Bastante região, né? Que ele tinha para cuidar. E a gente viu que ele tinha poucos cooperadores. Já era muito aqui. Mas o coração do apóstolo Paulo era ir além, irmãos. Ele queria levar essa palavra para a Espanha. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Que o Senhor nos dê esse coração desbravador. Esse coração de desespero. Às vezes a gente, na segunda-feira ainda fala, o Senhor, Ele via as pessoas e Ele se compadecia delas. As pessoas estão perdidas, elas precisam de uma direção. Mas a gente, às vezes, olha para a nossa situação, o Senhor ainda continua crescendo em nós e a gente sente dificuldades, né? E também não temos a vida crescida, né? Mas o Senhor está avançando. O que fazer, irmãos? A gente viu logo em seguida, o Senhor é o sumo sacerdote que se compadece de nós. O Senhor conhece a sua situação e o Senhor conhece a minha situação. Então não cabe a nós, eu sou fraco, quem sou eu? Não, mas o Senhor olha para todas as situações e o Senhor nos comissionou a esse evangelho. O apóstolo Paulo, irmãos, brevemente, quando ele foi salvo, ele não tinha crescimento em vida, ele tinha? Mas ele tinha recebido uma visão, irmãos. Primeiro ele recebeu a visão que o Senhor Jesus era o Cristo, depois ele viu a igreja e ele recebeu a visão da economia, do que o Senhor, vamos para simplificar, do que o Senhor, do plano de Deus para a vida do homem, que eu já falei anteriormente. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente tem essa visão. Os irmãos têm essa visão. Tem ou não tem, irmãos? Amém. Vocês receberam a visão do plano de Deus? Amém. Do que Deus quer para o homem? Ó Senhor Jesus. O Senhor quer colocar mais pessoas dentro dessa visão. O Senhor quer ganhar mais pessoas. Porque o Senhor quer, no final, introduzir mais pessoas no reino. Foi por isso que o Senhor veio à terra, não foi, irmãos? Foi para isso. Porque Ele ama as pessoas. Que o Senhor possa colocar no nosso coração, esse coração cheio de amor. Se eu não tenho, irmãos, Senhor Jesus, coloca o teu coração dentro de mim. Para que eu possa começar a olhar as pessoas como o Senhor vê. E orar por elas. Falar do Senhor para elas. Aí a gente fala aqui, irmãos, já na outra página, terça-feira. Mas, às vezes, irmãos, a gente está num serviço, né? Estamos cuidando de um local, estamos cuidando de um serviço e fazemos esse serviço bem, né? Aí a gente está satisfeito, né? Estamos fazendo o meu serviço, eu estou fazendo a minha parte. Aí aqui fala, mas você já pensou que o fato de você estar satisfeito necessariamente não é garantia que Deus também esteja? Todos, dos mais novos aos mais velhos. Só os jovens aqui têm parte nisso, irmãos? Todos, dos mais jovens aos mais velhos. Precisamos sair da nossa zona de conforto e começar a nos preocupar em abrir novas frentes da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, irmãos, não é somente... Tem várias formas de se pregar o Evangelho, né? Não é só... É sair também, bater de porta em porta, é o jornal Árvore da Vida, é falar com um amigo seu, mas existem várias formas, irmãos. Ó Senhor Jesus, vou dar 2 exemplos para finalizar, que os irmãos deram lá na conferência de jovens. Um irmão que veio, um jovem que está servindo em Portugal, ele já está há muitos anos lá servindo, um irmão bem fervoroso. Ele voltou para regularizar os documentos, ele podia muito bem visitar sua família, né, fazer suas coisas, né, que agora é minha hora de descanso, né? Agora é minha vez de descansar, servir ao Senhor por, sei lá, acho que 6, 7 anos,
sem voltar 6 anos, 7 anos sem voltar. Eu tenho meu serviço lá, eu vou voltar e vou continuar fazendo, mas agora eu vou visitar minha família, né? Sabe o que esse jovem fez, irmãos? Porque esse espírito ardia dentro dele, ele voltou e falou, eu preciso salvar a minha família. E como fazer isso? Existem várias formas. O que ele pensou? Ele falou, como que eu posso reunir minha família? Ele começou a pensar, Senhor Jesus, um churrasco. Que parente que não gosta de churrasco, irmãos? Aí ele falou, vou organizar um churrasco, vou chamar toda a família e vou falar que o pretexto é porque eu voltei de viagem, eu estou aqui. Ele reuniu lá, irmãos, o Senhor reuniu lá, por meio desse jovem, 40 familiares. 40. Somente 3 reuniam. 40 familiares. No final ali, ele pôde falar do Senhor, as pessoas foram tocadas, irmãos, choraram. E no final, ele pôde ainda não só falar do Senhor, ele pôde introduzir essas pessoas aos poucos familiares que tinham lá, que reuniam, para reunir na casa e fazer visitas, para continuar esse trabalho da vida da igreja. Mas ele não estava satisfeito, irmãos. Ele falou, agora meus amigos da escola, porque eu saí daqui, e ele era bem arteiro, irmãos, a gente conhecia ele. E ele falou, ele saiu daqui, ele saiu com um testemunho, né, não estava muito bom, né? Eu preciso salvar esses meus colegas, o que eu posso fazer? Pensou, futebol. Chamou os jovens, vamos jogar futebol, chamou os amigos dele. Eu não sei quantos jovens foram bastante colegas. E ele pôde falar do Senhor, entregar o jave. No dia seguinte, irmãos, eu acho que isso foi na sexta-feira, no dia seguinte, um dos seus colegas estava na conferência de jovens. No final ele falou, Maurício, eu quero viver essa vida. Como que eu faço? Irmãos, é simples. Nós somos muito complicados, mas é simples. Esse jovem não se acomodou. Paulo não se acomodou com a sua situação. Já está cuidando de muitas igrejas, mas ele queria ir além, irmãos. Que nós possamos ter esse coração de ir além. E o Senhor abriu nosso coração para ir além, irmãos. Não sei qual que é a sua situação, às vezes a sua situação não é sair de casa em casa, mas você conhece pessoas. Você tem pessoas ao seu redor, você tem parentes, você tem amigos no trabalho, você tem as redes sociais. Não sei, irmãos, ora diante do Senhor, usa a melhor forma para pregar o Evangelho. Graças ao Senhor. E só para finalizar, a última frase da terça-feira. Já alcançamos vivendo a vida da igreja, desculpa, irmãos, perdão. Nunca nos acomodar com os bons resultados já alcançados. Vivendo a vida da igreja em nossa cidade, pois o Evangelho tem de avançar. Fala comigo, irmãos. O Evangelho tem de avançar. Porque é por isso que o Senhor veio e morreu por nós. E quem leva o Evangelho a avançar é o homem, é você. Sou eu. Nós, irmãos. Nós somos responsáveis para levar essa palavra às pessoas. Glória a Deus. Amém? Hoje nós estamos um pouco desfalcados, alguns casais estão tendo comunhão em Atibaia e outros irmãos estão viajando, né? Eu já fiz bagunça aqui, viu? Mas graças ao Senhor estamos aqui, né? Amém. Aleluia. E dando continuidade ao que o irmão William falou, o encargo desta palavra inicial no livro de Romanos é exatamente nos situar dentro do livro de Romanos, né? Nós entendermos melhor, nos familiarizarmos com o que o apóstolo Paulo escreveu nessa carta. Quando você tem o contexto histórico, você consegue desfrutar melhor, né, da palavra. Então, quando a gente lê hoje, aqueles que já leram o Alimento Diário ao longo da semana, quando abrem o livro de Romanos para ler, agora já tem uma percepção melhor da coisa. Por que o apóstolo Paulo escreveu esta carta?
E é realmente um tratado maravilhoso, né? Ali prega o Evangelho de uma forma maravilhosa. E nós vemos que esse Evangelho, ele não é para um grupo de pessoas, mas esse Evangelho é para todas as pessoas. Então Deus espera que o Evangelho alcance toda a terra. Por isso que o apóstolo Paulo, embora ele já tivesse atuado em determinada região, naquela época era uma região ampla, e com as dificuldades que tinham, né, de locomoção, então era uma região bastante difícil de você alcançar, atingir e chegar às cidades. Mas o Senhor deu graça para o apóstolo Paulo e ele foi em vários lugares. Mas mesmo tendo ido, tendo cuidado daquela região, porque ele era apóstolo dos gentios, ele tinha esse chamamento de Deus para ser o apóstolo que ia cuidar, ia levar o evangelho para o povo gentio. Mas ele não se conformou com isso. Ele também era judeu e ele queria fazer com que esse evangelho fosse desfrutado também pelo povo judeu. Por que ele tinha esse encargo pelo povo judeu? Porque eu acho que sentia um desconforto no coração quando ele percebia tanta riqueza que nós temos no Evangelho, depois de Cristo. Nós podemos viver pela fé, nós podemos viver dependendo do Senhor o tempo todo, no nosso dia a dia. E o povo, o meu povo, os meus compatriotas ainda vivem voltados para as leis, para o Antigo Testamento, para regras, para normas. E eles faziam isso com muito carinho. Eles achavam que estavam agradando a Deus fazendo assim. Mas, irmãos, eles perdiam muito. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse sentimento no coração dele. Os judeus, os meus compatriotas, precisam receber o Evangelho. Por isso que a reunião de hoje, além dos hinos que nós cantamos, nós tivemos o testemunho de alguns jovens aqui, aqueles que não chegaram antes, nós tivemos o testemunho de alguns jovens que saíram para pregar o Evangelho ali naquela região do Campo Limpo, né, Capão Redondo, né, montaram algumas equipes e saíram para pregar o Evangelho. Irmãos, esse tipo de postura, esse tipo de atitude, deve ser a atitude de cada um de nós. Amém. E nós temos que aproveitar hoje que as portas estão abertas para nós, as portas estão abertas para o Evangelho. Recebemos um vídeo essa semana, os irmãos falando sobre Angola e relatando que o governo assinou um decreto para fechar as portas de todos os locais de reuniões, né, que eles chamam de igrejas. Mas ele colocou uma condição, né, para que as pessoas tenham liberdade de continuar atuando naquele país com o Evangelho. A condição é que cada grupo tenha 100 mil membros. 100 mil membros. O que mais? Cada pessoa paga R$100, deve pagar R$100 para regularizar a situação. Então, vocês ouviram? A pessoa tem que assinar, essa assinatura tem que ser reconhecida, tem ir ao cartório, paga uma taxa. Irmãos, tudo isso para dificultar a pregação do Evangelho. E deram 15 dias para tudo isso acontecer. Tem que ter curso de teologia, liderança e tal. Toda uma formalidade que precisa ser cumprida ali. Mas a intenção nós sabemos qual é. É fechar a porta para o Evangelho. No final das contas é isso que eles querem, né? Aí colocam as dificuldades, colocam os requisitos que precisam ser cumpridos e já esperando que
não se cumpram esses requisitos. E aí tentam barrar o progresso do Evangelho. E nós estamos vivendo um momento interessante aqui no nosso país, não é? Eu não sei como vocês estão, como é que está o coraçãozinho de vocês aí, né? Mas algumas pessoas estão muito tensas, porque nós estamos hoje definindo um novo governo federal e alguns governos estaduais. Então, eu não sei como é que está o seu coração, porque a gente recebe tantas mensagens, né, pelo WhatsApp, né, e a gente fica... né, eu cheguei um momento que eu falei, meu Deus, eu não quero mais ouvir nada. Né? Aí um irmão amigo fala, vota nesse, e o outro irmão amigo também, vota naquele. Eu falei, mas são meus amigos, poxa. Né? São todos amigos, são irmãos. Em quem que eu vou votar agora? Então, eu estou dividido, né? Mas o fato é, irmãos, que a igreja, ela vive em outra esfera. Né? Ela vive em outra esfera. Ah, mas você é um líder da igreja, você precisa assumir sua responsabilidade. Eu assumo minha responsabilidade como cidadão e vou lá, vou fazer o meu voto. Né? Até onde eu sei, o voto é secreto, não é verdade? É verdade? Eu preciso chegar aqui e falar, vou votar no fulano de tal. Porque daí é que vem a perseguição mais tarde. Se nós nos comprometermos muito com o candidato A, com o candidato B, o que ganhar depois vai olhar para a gente diferente. Porque você já falou. Então o peixe morre pela boca. Tem muita gente aí que fala, agora deu com os burros na água. Então é melhor você orar, e eu também, e nós temos que orar pelo país, não é na época da eleição, não. A Bíblia nos orienta a orar pelos governantes o tempo todo. Mas agora tenho que levantar um jejum, orar de joelho. Espera aí, nós temos que fazer isso todo dia. Ontem eu recebi uma mensagem que falou, não durma sem orar. Ora, pelo amor de Deus, se você dorme sem orar, algum dia está errado. Precisa orar todo dia. Agora, porque vai ter eleição, não durma sem orar. De preferência de joelhos e com jejum. Não, pera aí. Se você é um cristão, se você não votar em candidato tal, você não é crente. Não é? Você tem que votar em candidato tal. Espera aí, gente. O que me faz ser cristão, ser crente, é o fato de eu ter crido no Senhor e invocar o nome do Senhor. Não é votar em candidato A, B ou C, não. Porque eles estão cuidando da vida deles. Eu me lembro que a primeira vez que teve um embate, né, governo, né, que teve um apoio popular extraordinário, todo mundo é jovem, é bonito, e fala bem, vamos lá. Eu não sei quantos aqui participaram daquele pleito, né, daquela eleição. Todo mundo confiou na figura. A primeira coisa que a figura fez foi confiscar a poupança. Toma! Todo mundo vai ficar igualmente pobre. Ninguém tem dinheiro para nada. Vai. Aí pessoas que tinham alguma coisinha, compraram, fizeram patrimônio, depois juntaram dinheiro, né, pouparam, tá? Ali depois todo mundo ficou a ver navios. Minha sogra quebrou! A Abigail está aí? Minha sogra, ela tinha uma loja, uma boutique, depois abriu uma outra boutique, uma outra loja, estava bem. Aí entrou o governo, que prometia mundos e fundos, e caça aos marajás, e quebrou, coitada da minha sogra. Não tinha nada a ver com isso, ela não era marajá, ela foi caçada. Eles acharam ela. E foi duro para levantar de novo, né, Abigail? E muita gente sofreu. Então, gente, olha, esse negócio de depositar confiança no homem, pera lá. A nossa confiança é em Deus. É unicamente em Deus. Maldito o homem que confia no homem. E bendito o homem que confia no Senhor.
As pessoas estão querendo o bem delas. Elas estão lutando pelo ventre delas. E nós aqui não lutamos por nós nem pelo nosso ventre. Nós lutamos aqui pela vontade de Deus. Nós estamos aqui por causa do propósito de Deus. Você está recebendo alguma coisa para participar dessa reunião? Pelo contrário, você ainda oferta. Então não venham com conversa, que nós já temos uma história. E nós vamos nos apoiar nessa história. E a nossa história não é a história de um país. Não é a história mundial. A nossa história é com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Orar de verdade. Ler a Bíblia de verdade. Nos reunir de verdade. Ter comunhão com os irmãos de verdade. É isso que nós precisamos. Pregar o evangelho de verdade. É isso que vai mudar a situação das pessoas. A falta de paz. Todos os problemas. Toda complicação vai cessar por meio da pregação do evangelho. Então, irmãos, a reunião de hoje, ela vem para calar todas as vozes contrárias no nosso interior. Aquelas vozes que nos deixam tensos, que nos deixam apreensivos. Como vai ser? Como será? Não, nós temos uma história de relacionamento com Deus. Nós precisamos cultivar essa história. E ninguém está preocupado com você, não. Sim, ninguém, vírgula. O único preocupado com você é Deus. E sabe quem mais? Os irmãos. Os filhos. Quem se preocupa com eles são os pais. E o que nós precisamos fazer para o mundo não entrar, para as ideologias não entrarem, não é por meio do governo que isso vai acontecer. Nós temos que guardar as nossas fronteiras. A nossa fronteira pessoal tem que ser guardada. O que está aberto, que brecha que está aberta na sua fronteira pessoal para entrar coisas do mundo, coisas do maligno. Nós temos que fechar essas brechas. Fechar as brechas na nossa casa. Fechar a fronteira da nossa casa. Orar mais pela nossa casa. Orar mais pela nossa família. Enquanto é tempo, vamos orar. Vamos fechar as fronteiras da igreja. Esse fechar a fronteira não significa nos isolar para não ter contato com mais ninguém. Sim, nós vamos continuar tendo contato com as pessoas. Mas esse contato vai ser com qualidade. Ele não vai ser o contato de pessoas vulneráveis. Vem, entra, faça o que você quiser. Não, aqui não. No meu coração, Satanás não vai fazer o que ele quer. Na minha casa, não. Na igreja, não. No meu grupo familiar, não. Nós temos que ser sérios. Não podemos deixar descuidar das nossas fronteiras. Aí sim, se nós cuidarmos bem das nossas fronteiras, nós vamos ser pessoas que vão avançar sempre. Vão progredir sempre. E o evangelho vai avançar. E essa terra vai ser inundada com a palavra de Deus. Irmãos, o livro de Romanos, ele nos traz essa preocupação do apóstolo Paulo. Ele não se contentava com a esfera de ação dele para a pregação do evangelho. Ele queria abrir novas frentes de obra. Esse também deve ser o nosso coração. O Senhor nos deu uma responsabilidade, nós assumimos bem nossa responsabilidade, cumprimos bem o nosso papel, mas não devemos entrar na zona de conforto. Temos que ampliar o nosso raio de ação. A nossa esfera de ação tem que ser ampliada. Senão, nós vamos ficar pobres, não é verdade? E espiritualmente. Vocês viram o testemunho dos irmãos aqui? Estou enferrujado. Saí para pregar o evangelho, estou enferrujado. Se demora muito para pregar o evangelho, a gente enferruja mesmo. Não é?
Então nós vamos empobrecendo. Se eu não prego o evangelho, se eu não contato uma pessoa, se eu não levo a palavra da vida para as pessoas, irmãos, isso vai ficando estagnado ali e vai nos enferrujando. Por isso que essa palavra, mais do que uma palavra doutrinária, teórica, é uma palavra prática. Pregar o evangelho. Nós não precisamos sair daqui e ir para outro continente, não. Espera aí. Nós temos a nossa família para pregar o evangelho. Não precisamos ir para um outro país para depois nos lembrar, mas eu não preguei para a minha família. Temos que aproveitar agora. Nós temos os nossos vizinhos para pregar o evangelho. Nós temos a nossa rua, o nosso bairro. Nós temos as cidades. Irmãos, está tudo aberto para o evangelho. Ou você vai esperar as portas se fecharem? Agora eu não posso pregar o evangelho. Ora por mim. Não posso mais sair. Olha, nós temos que aproveitar a liberdade que nós temos. E temos que aproveitar também a saúde que nós temos. Eu tive comunhão com a irmã essa semana. O marido dela está com um problema de enfermidade sério. E o marido dela está desesperado com toda a limitação que ele tem. Ele tem desespero pelo evangelho. E nós temos toda a saúde e não temos o mesmo desespero. Ele perguntou para a esposa, como é que está seus dízimos e ofertas ao Senhor? Ela falou assim, mais ou menos. Ele falou assim, está errado. E aquilo ali tocou no coração dela. Nós temos saúde, temos voz, temos ouvidos, e nós não usamos adequadamente o que nós temos. Sabe qual é o valor para manter essa pessoa no estado que ela está hoje? Esse irmão que eu estou me referindo. Sabe quanto custa para manter ele durante um mês? 98 mil reais. Se não tem convênio, se não tem apoio, não mantém aquela pessoa. Não aguenta. Olha qual o seu valor. Dê valor para você mesmo. Você está respirando. Você está se locomovendo. Não espera perder os movimentos. Não espera perder a capacidade natural que você tem. Dessa vida maravilhosa que Deus deu para nós. Vamos usar esse potencial. Nosso organismo é maravilhoso. O funcionamento dele é extraordinário. Participei de um funeral essa semana de um bebê, do Miguelzinho. Creio que, se não todos aqui, quase todos já oraram pela saúde do Miguel. A mãe dele chama-se Jaeline. Ele tinha um câncer sério, bastante agressivo. E ele já tinha sido desenganado pelos médicos. Mas por causa da fé da mãe, do pai, dos avós, aquela criança foi sendo preservada. Mas chegou um momento que o Senhor decidiu recolhê-la para Ele. Mas nesse momento, muitas pessoas já tinham sido salvas. A fé de muitos filhos de Deus já havia sido fortalecida pelos testemunhos dessa irmã. Ela postava diariamente 1, 2, até mais testemunhos. Nós acompanhamos esse caso de perto. Amados, será que nós precisamos chegar em situações assim, extremas, para nós valorizarmos o que o Senhor nos deu, para nós aumentarmos a nossa intimidade com Deus? Ou será que eu posso aumentar minha intimidade com Deus agora?
A reunião de despedida do Miguel foi maravilhosa. Foi lá em Campinas. E realmente os testemunhos foram ricos demais. O Senhor usa todas as situações para nos resgatar. Temos que aproveitar as oportunidades. Não podemos ficar brincando de vida cristã. Porque o diabo não brinca de ser diabo. E o Senhor está nos dando uma palavra profética, que o irmão William falou, ele leu para nós em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Essa palavra é como uma candeia que nos ilumina. No momento de trevas, vem essa palavra. Você já experimentou andar nas trevas? Trevas intensas. Qualquer dia coloca uma venda nos seus olhos e tenta caminhar. Faz essa experiência. A situação da humanidade é essa. Todo mundo com os olhos vendados. Mas aí Deus vem com a palavra profética. Fala assim, olha, vai para tal lugar. Aquele lugar, vai lá. Não sei se vocês já brincaram disso, né? Não tem uma brincadeira que a gente coloca a venda nos olhos? Aí tem um time da pessoa que está vendada, o time dele vai dar a palavra correta. Mas aí tem outro time que fala errado, porque quer jogar no buraco. Ele quer que ele bata a cara na parede. Então tem vozes. Por isso que a palavra profética é importante, amados. Ela é uma voz que dá uma direção clara para todos nós. Você não vai ficar no escuro. Ele vai te dar uma direção clara. Agora, não fique dando ouvido para o mundo, não. Para outras vozes, não. Dá ouvido para essa voz. Para essa palavra profética. Agora, essa palavra só tem sentido, irmão, quando nós pegamos ela e levamos adiante. Por que Deus tem tido misericórdia de nós e nos dado essa palavra? Porque Ele tem olhado para o nosso coração e tem percebido, vocês vão levar adiante essa palavra. Se você não fizer isso, Ele não dá mais a palavra profética para você. Por isso nós temos que orar pelos irmãos Pedro, Esdras, André e Miguel. Continuar orando intensamente por eles. O Senhor dá inspiração para eles, dá luz para eles e eles nos ajudarem a caminhar nessa época de trevas. Nós estamos vivendo um período de trevas. Cada um fala uma coisa, cada um aponta uma direção para você. Isso indica trevas. Mas Deus tem uma palavra que vai dar a melhor direção para você. Pode seguir essa palavra, vai lá. Eu queria ler com você uma das preocupações do apóstolo Paulo, no livro de Romanos, é alcançar o povo judeu, além dos gentios que ele já pregava o evangelho para ele. Por que ele queria alcançar o povo judeu? Porque ele está apoiado. Paulo era um homem que conhecia a palavra. Gênesis capítulo 22. Todo o povo de Deus tem uma raiz, tem uma origem. O povo de Deus não veio do nada. Pum, veio do nada. Não, tem uma origem, tem uma raiz. E tem uma história. E Paulo estava apoiado nisso daí. Quando ele manifestava a preocupação, não apenas pelos gentios, mas também pelos judeus. Aqui, no capítulo 22 de Gênesis, nós temos uma experiência forte que Abraão teve. A experiência de Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, não sei qual de nós aqui teria condição de passar por essa experiência. Eu digo não apenas Abraão, mas eu digo também Isaac, que era um jovem. Ele já podia tomar decisão na vida dele. Ele não era uma criancinha mais. Então, tanto Abraão quanto Isaac
nós vemos uma experiência muito forte aqui. E Abraão foi aprovado por Deus. Isaac também, né? Como seu filho. Isaac é um tipo de Cristo. Eu queria começar a ler com vocês o versículo 11. Quando aquele episódio, né, que Abraão levou o seu filho para sacrificar, para fazer uma oferta a Deus. E o filho achando que ia imolar um cordeiro. Mas essa oferta seria ele mesmo. Olha que é uma vida de confiança em Deus. Versículo 11. Quando Abraão preparou tudo e já ia executar a ordem de Deus, sacrificando o filho, diz assim: mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Nós não podemos ficar aqui na terra sem ter os nossos olhos postos nos céus, porque a palavra vai vir de lá. Ele vai clamar, ele vai chamar, ele vai bradar. Se você estiver envolvido muito com as coisas terrenas, você não vai ouvir. Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, graças a Deus. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. A gente que é pai, que é mãe, sabe o que é isso aqui. O pai e a mãe estão dispostos a dar vida pelo filho. Se o filho tiver enfermidade, os pais gostariam de que eles sim que tivessem a enfermidade no lugar do filho. Então a experiência é forte. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. De onde veio esse carneiro? Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Que a nossa experiência, nós tenhamos esta também, essa palavra, essa realidade. O Senhor proverá. Você tem essa experiência? Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse. Abraão não se distraiu, ele continuou atento à voz do Senhor. Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Prestem atenção aqui, a descendência de Abraão, ela é composta de dois aspectos, dois tipos. São dois tipos de descendência. Uma é comparada às estrelas do céu e a outra é como a areia na praia do mar. Ou seja, tem um lado que é terreno e tem um lado que é celestial. Eu pergunto para você, você faz parte de que aspecto da descendência de Abraão? Os judeus, os israelitas, eles são a descendência terrena de Abraão. O Senhor cuida desse povo com carinho. Por isso que esse povo é perseguido, esse povo é pressionado por várias nações,
mas esse povo é guardado por Deus. Já devia ter terminado, acabado, já não deveria existir mais, deveriam ter sido dizimados, mas esse povo ainda está aí, porque é um povo guardado por Deus. Mas a descendência de Abraão não se limita a esse lado terreno, também é como as estrelas dos céus. Então, essa parte, nós estamos incluídos nela. Amém? Você é descendente de Abraão, a parte celestial dessa descendência. Isso é rico demais? Por isso que Paulo tinha encargo, tanto por nós, que vivemos hoje no Novo Testamento, os gentios, como pelos judeus, que fazem parte da descendência terrena de Abraão. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Eu e você temos essa promessa de Deus em Abraão. Onde eu e você estivermos, as pessoas vão ser abençoadas, elas vão ser benditas, elas vão ser felizes. Por isso que nós temos que levar o Evangelho, porque o que muda a sorte das pessoas é a palavra da vida, é a palavra do Evangelho. Não é a minha palavra que é bonita, nem a sua, não é meu jeito de falar, nem o seu, mas é a palavra de Deus. E ela não volta vazia. Ela vai fazer como a irmã Nair disse, vai fazer aquilo que apraz a Deus. Vai produzir frutos. Então, amados, o apóstolo Paulo estava apoiado nessa palavra, nessa promessa. E nós também, no nosso dia a dia, precisamos andar apoiados nessa palavra e nessa promessa. Por isso que o evangelho ele tem que ser pregado. Aí Paulo fala lá, né, aos Romanos, vamos abrir lá em Romanos, capítulo 11. Que horas são lá? Capítulo 11. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 11. O que aconteceu na história? Na palavra dessa semana nós temos um mapa com a linha do tempo, que mostra todo o plano de Deus, desde a eternidade passada até a eternidade futura, antes do tempo e depois do tempo. Então nós temos um mapa ali nesse período. E ali nós temos a história do povo de Deus. A nossa história está ali, naquele mapa. E onde nós entramos nessa história? Sim, começou lá na palavra dada por Deus a Abraão, na promessa dada por Deus a Abraão. Mas na prática, foi quando o povo de Israel rejeitou o Senhor. O povo rejeitou o Senhor, eles não aceitaram o Senhor, e aí eles foram rejeitados por Deus, temporariamente. Então há um corte na história do povo de Israel. E nós, que éramos parte da oliveira brava, segundo Romanos capítulo 11, nós somos retirados da oliveira brava e fomos enxertados na boa oliveira. Capítulo 11 é muito rico, depois você precisa ler com muito carinho o capítulo 11 de Romanos. Diz assim, pergunto, versículo 11, será que eles tropeçaram para que caíssem? Aí o próprio apóstolo Paulo responde, de modo nenhum. Eles não tropeçaram para que caíssem. Mas, pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios. Quem pode dar graças a Deus por isso? Nós amamos o povo de Israel. Mas esse tropeço deles abriu brecha para a nossa entrada na história como povo de Deus.
a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ele queria, na verdade, com isso Deus queria provocar o povo judeu. Olha aí, você não reage? Você está lerdo aí? Você não toma posse da sua herança? Da sua promessa? Então, tem um povo que quer. Graças a Deus, não é? Nós entramos na história. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Ou seja, quando eles estiverem bem, nós vamos ser ainda muito mais abençoados. Mas graças a Deus por esse período, por essa transição. Dirijo-me a vocês que são gentios. Visto que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Então Paulo estava querendo provocar um pouco, mexer com os brios deles. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados, a palavra que é rejeitado não é lançado fora, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias, da massa igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então, graças a Deus, amados, nós hoje estamos na boa oliveira. Nós desfrutamos da seiva, da vida, da essência dessa oliveira boa. Nós estamos sendo santificados por isso. Você não está sendo santificado porque você é bonzinho, porque você mudou o seu comportamento, mas é porque você está agora desfrutando dessa seiva santa que está correndo em você, está correndo no seu organismo, está correndo no seu coração, está no seu espírito. Essa seiva que está mudando a sua sorte, está transformando você em uma pessoa santa. Viu, Cláudio? Amém, Daniela? Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Essa é a nossa responsabilidade, gente. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Amém? Se Ele não poupou os ramos naturais, Ele não vai nos poupar. Nós que tivemos o privilégio de ser tirados da oliveira brava e ser enxertados na boa oliveira, nós temos que agora viver por fé. Por isso que o cristão precisa orar, precisa ler a Bíblia. A fé aumenta pela palavra, precisa participar de reuniões, precisa ler livros espirituais, precisa cultivar essa vida. Isso vai nos dar a capacidade de viver por fé. Se nós relaxarmos, se Deus não poupou os ramos naturais da oliveira boa, Ele não vai nos poupar também. Desculpa falar assim, não é? Essa palavra é para mexer com a gente. Paulo queria mexer com os judeus, mas ele acabou também mexendo com os gentios. Ele acabou mexendo com todo mundo, aumentando então assim a nossa responsabilidade. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado.
Vocês perceberam que o nosso assunto é mais sério do que ficar brigando por eleição presidencial? Nosso assunto é muito mais sério. Senhor Jesus. Bom, eu vou pular aqui. Meu tempo realmente acabou, né? Vou pular para o final. Então, que isso fique bem claro para nós. O apóstolo Paulo escreveu o livro de Romanos, porque o encargo dele é que o evangelho chegue a todos. Não só aos gentios, mas também aos judeus. Mas não apenas chegue a todos, mas seja vivido. Que todos passem a viver por fé. Por isso que no capítulo 10 de Romanos, Paulo fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E fala que o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Então o desejo do apóstolo é que nós vivamos na presença do Senhor, invocando o nome dele. E eu quero pular para o capítulo 16, porque esse capítulo mostra os destinatários dessa carta que Paulo escreveu. Quem são os destinatários dessa carta, gente? Capítulo 16, versículo 1. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia. Que bonito, né? Você sabe que os irmãos têm nome? Não é verdade? Por isso que eu gosto de saber o nome dos irmãos. Eu não consigo saber o nome de todos. Mas tanto quanto possível, eu quero saber o nome dos irmãos. Porque eu posso orar de maneira mais específica. Essa semana também descansou o nosso irmão Benê, marido da irmã argentina. Temos que orar pela nossa irmã argentina. Tá bom? Vocês sabiam disso, não? Os irmãos mais próximos, os grupos mais próximos, cuidaram desse assunto. Essa irmã Febe diaconiza na igreja de Cencreia e provavelmente ela estava de mudança para Roma. Estava sendo encaminhada por Paulo, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo que de vocês vier a precisar. Sabe por quê? Porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Nós precisamos cuidar dos irmãos, proteger os irmãos e também cuidar dos nossos apóstolos. E se você fizer isso, muitas pessoas vão cuidar de você. Se você não está nem aí para os irmãos, não está nem aí para os apóstolos, não está nem aí para os irmãos que estão à nossa frente, então talvez você também não seja alvo de cuidado. Mas se você cuidar, o Senhor vai saber o seu nome. Você é Febe. Você é a irmã Paula. Saúdam Priscila e Áquila. Amém, Priscila? O Áquila está aí também. Amém, Rafael? Meus cooperadores em Cristo Jesus. É muito gostoso isso. Paulo tinha um casal aqui que cooperou bastante com ele, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Até que ponto nós cooperamos uns com os outros? Até que ponto tem que chegar a esse ponto de, se for necessário, arriscar a própria cabeça, disposto a morrer pelos irmãos? Eu oro pelo irmão, eu já orei bastante, tá bom, amém, pô. Não, orar, interceder, cuidar. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Quando eles cuidaram de Paulo, eles estavam cuidando de muita gente. Você pensa que quando você cuida de um irmão, você está cuidando de uma pessoa? Você está cuidando de uma família. Você está cuidando das pessoas que se relacionam com aquela pessoa.
Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Amém? Nossas casas precisam ser abertas para os irmãos. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Aleluia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo. Paulo tinha amigo também. No Senhor. Nosso relacionamento com os irmãos deve chegar a esse nível. Temos que ter companheiros, amigos, pessoas que a gente sente falta delas. Pode ser assim, tanto faz. O Tadeu não veio na reunião, amém. Tadeu. O meu amigo. É o meu amigo. Meu amigo não está aqui. Cadê meu amigo? Você não quer o melhor para o amigo? Para as pessoas chegadas? Não é verdade? Convida o amigo para ir na sua casa. Aí você faz a comida. Ali, quando você está preparando a comida, produziu muito lixo, não é? Muita casca, muita coisa. O lixo vai para a lixeira. E para o amigo, tanto quanto possível, quando ele chega lá, não vê nem resquício de lixo, não é? Parece que a batata já veio descascada, a cebola não tem aquele cheiro que deixa os olhos ardidos, né? Alho e tal, né? Tudo processadinho, e nós vamos oferecer o melhor para o amigo. Está aqui, você é meu amigo. Vai para minha casa. Vamos desfrutar do melhor. Eu quero falar isso porque, para a gente não ter os irmãos apenas como irmãos formais. É irmão da igreja. Irmão da igreja A, da igreja B, da igreja C. Quando nós chegamos na conferência, nós temos mais amigos ainda. Aumenta o nosso círculo de amigos quando estamos na conferência, na instância ou alguma conferência regional. Então, saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também, meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovada em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem a Síncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Que maravilha, né? Apóstolo Paulo, uma pessoa muito querida, uma pessoa que reconhecia o que as pessoas faziam pela obra do Senhor. Era uma pessoa grata. Que o nosso coração também seja cheio de gratidão pelas pessoas. Nosso coração seja cheio de gratidão pelos irmãos. Outro dia eu estava pensando, Senhor, eu não mereço ter esses irmãos que o Senhor colocou ao meu lado. Olha, eu estava jogado lá em Brasília, jogado entre aspas, né? Estava vivendo a vida da igreja e tal. Mas eu caí aqui em São Paulo, sabe onde? Ao lado do irmão Dong. Que é isso? Que privilégio, que honra! Às vezes a gente fala, irmão Dong está acostumado, ô irmão Dong. Não, é um servo de Deus. É um homem que tem uma comissão.
E agora o nosso irmão descansou, tem aqui os irmãos André, Pedro, é uma honra muito grande, né? Eu agradeço a Deus, André, todos os dias, e se puder, todo momento, porque o Senhor me deu esse privilégio, e de estar com vocês aqui em São Paulo, né? Igreja maravilhosa, não é? Igreja gloriosa. Ah, tem um defeitinho aqui? Tem, mas o Senhor está tirando as rugas e as máculas. Nós estamos sendo preparadas como Esther. Estamos sendo preparados como Esther. O Senhor está nos dando um banho de morte e ressurreição, todo dia. De mirra, aloés e cássia. Estamos tomando um banho, estamos sendo embelezados. Mas nós já somos muito bonitos em relação ao que a gente era. Não é verdade? Olha na foto hoje. Olha uma foto sua hoje. Eu olho minhas fotos antigamente. Ah, como é que a Abigail casou com essa figura? E Abigail? Eu olho minhas fotos antigamente. Falo, Senhor, misericórdia de Deus. Ter me dado aquela rainha, aquela princesa, aquela pessoa maravilhosa. Mas o bichinho que era feio, viu? Cabelinho pra cima assim, porque meu cabelo cresce, não é igual ao dos outros para baixo, ele cresce para cima. E eu gostava do cabelo para cima. Eu ainda passava um garfo nele, como é que chama aquele negócio? Para aumentar mais ainda. Eu achava bonito. Eu vejo jovens hoje com cabelo assim, eu sei o que é isso, porque eu era assim também. É bonito. Mas olha a foto, antes e depois. Deus já trabalhou muito em nós. Outra coisa que eu queria destacar para vocês é que nós reclamamos de tudo, não é verdade? Reclamamos do país, reclamamos do governo, reclamamos disso, reclamamos daquilo, reclamamos do salário, reclamamos de tudo. Mas olha para a sua vida. Olha a sua condição hoje. Olha para a cidade, olha para as cidades, olha os carros circulando na rua. Olha o seu carro. O meu carro, não, quando eu casei com a Abigail, nem carro tinha, né, Abigail? Não tinha, ela que tinha. Aí nós vendemos o carro dela, porque eu queria ir para a conferência nos Estados Unidos, né? Vendemos o carro dela. Mas o meu carro, antes de me casar com ela, era um Fusca, nem sei se vocês já viram um Fusca desse andando na rua aí. Fusca 64. Branco, bitola larga. Fusca 64. Aí eu deixava o motor bem, né? Fazia aquele barulho aí. Poxa, hoje, gente, eu melhorei. Vocês vão ver que eu não ando mais no Fusca 64. E nem no Fusca da Abigail, que ela também tinha um Fusca. O dela era 73, nem lembra mais, né, Abigail? Era um Fusca também mais velhinho, Fuscão, né? Fuscão, naquela época Fusquinha e Fuscão. Muito bem. Mas, irmãos, olhem para a minha história. Eu só tenho que fazer uma coisa, obrigatoriamente, agradecer a Deus. Tacar o joelho no chão, ó. Senhor, muito obrigado. Gente, vamos parar de lamentação, de murmuração. Vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus. Agradece a Deus pelo seu emprego. Outro dia eu estava vendo meu guarda-roupa lá, um monte de roupa lá, tal. Falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho esse monte de roupa, eu só uso duas. Então, vocês podem me ver, eu só ando com a mesma calça. Desculpa falar aí. Mas eu tenho, você só tem uma calça, irmão? Coitado do irmão, vou fazer uma vaquinha para ele. Não, eu tenho mais, mas eu gosto dessa calça. Eu tenho que lavar, coloco outra e volto para essa mesma calça. A Abigail fala, essa calça está desbotada, hein? Aí, de vez em quando, a gente vai lá e dá um... né? Assim, tem irmãos que precisam de roupa e nós temos roupa guardada aqui. A gente faz um limpa
Aí, essa semana mesmo, tive uma experiência riquíssima, né? Fiz um limpo no meu guarda-roupa, daqui a pouco foram uns irmãos lá em casa comer com a gente. O que eles levaram? Roupa! Eu estou até com um paletó aqui que eu ganhei. Está ali o meu blazer bonito. Eu só não estou com ele aqui porque está fazendo calor. Bonito! Então você faz o seguinte, agradece a Deus, oferta, cuida das pessoas que precisam, que o Senhor vai te abençoar mais. Amém. Não fica segurando, não. Abre a torneira. Por que eu li o capítulo 16 de Romanos? Para mostrar para vocês que esses destinatários da carta do apóstolo Paulo não foram pessoas geradas em Roma, necessariamente, mas foram pessoas que migraram para Roma e passaram a viver a vida da igreja ali em Roma. E quando você sai de um país e vai para outro, você não tem muitos recursos. Você vai começar do zero a sua vida. Fica imaginando Priscila e Áquila, fica imaginando a Febe, fica imaginando um Ansícrito. E vai por aí afora, a Trifena e a Trifosa. Né? Vai pensando nesses irmãos. Eles precisam de apoio, precisam de socorro, precisam de ajuda. Por isso, irmãos, que nós estabelecemos aqui no Brasil o segundo domingo do mês de outubro como o dia do missionário internacional. Nesse ano caiu no dia 14 de outubro. Por que esse dia? Esse dia é simbólico. E nós queremos levantar uma oferta significativa. Porque esses irmãos que estão na Europa, nas Américas, estão em outros lugares, em outros países, em outros continentes, eles não têm suprimento às vezes. O Pedro, quando viaja, vai lá ver os irmãos passando necessidade. Eu e você aqui podemos passar alguma dificuldade, mas nós temos apoio dos irmãos. Mas eles lá não têm para onde correr. Então, por isso que esse dia é um dia extremamente importante. E ele foi estendido para hoje. Não é mais dia 14, mas passou para o dia 28. E hoje você ainda tem oportunidade de fazer a sua... Opa, estou ficando velho mesmo, né? Fazer a sua oferta para os missionários que estão atuando em outros países. Eu queria encorajar você a fazer isso. E quando você coloca a sua oferta ali, sabe o que está indo para eles? Não é esse valor, esse dinheiro que você colocou aqui. Está indo do seu coração. Quando eles receberem lá, eles vão agradecer a Deus. Senhor, aqui tem um coração da irmã Maria, aqui tem um coração do irmão Serjão, aqui tem um coração do irmão Varjão, aqui tem um coração de cada santo. Eles podem até não saber o seu nome, mas eles sabem que você está ali. Então eu queria ler isso aqui para vocês sentirem esse peso dessa responsabilidade. Essa responsabilidade é minha e sua. Amém, amados? Amém. O Senhor abençoe vocês. Desculpe pelo tempo tomado, mas eu creio que essa palavra aqui, ela não pode ficar só aqui em Romanos. Ela tem que entrar na nossa prática, no nosso dia a dia. O Senhor abençoe cada família aqui representada. Os convidados, você que veio pela primeira vez, que você se sinta também abençoado pelo Senhor e você se sinta abraçado por todos nós aqui. E venha mais vezes participar das reuniões. Vamos continuar orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros. Que o Senhor abençoe a todos. Jesus é o Senhor.